paz do Senhor, pessoal! Estou realmente feliz em ver todos vocês aqui nessa noite especial do Dia do Aluno. Preparei duas aulas incríveis para vocês. Peguem o papel e caneta, porque o que vamos aprender será fundamental para o nosso quiz bíblico. Desejo a todos uma excelente aula e que possamos aproveitar esse momento especial juntos, aprendendo e crescendo na palavra de Deus. E olha só, deu de conversa, senão a gente vai perder a aula. Até depois! Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, seja muito bem-vindo à Academia de Pregadores e ao nosso curso Desafios da Educação Cristã. É muito bom ter a sua presença conosco e o meu desejo é que esse curso seja mais uma ferramenta de Deus para transformar a sua vida, principalmente o seu ministério. Então, o que é a educação cristã? A educação cristã é todo o ensino, vamos lá, a educação cristã é todo o ensino que tem como fundamento os princípios cristãos. Quando nós pensamos em princípios cristãos, algumas pessoas veem princípios cristãos somente como coisa de crente. Somente como coisa de crente. E os princípios cristãos são, na verdade, nós precisamos entender esta palavra, ó, o que são os princípios cristãos. Princípios cristãos são, na verdade, princípios de Cristo. Lembrando que, quando nós pensamos nesses princípios cristãos, eles não são aplicáveis somente na vida de quem é crente, somente na vida de quem professa a fé cristã evangélica. Princípios cristãos são princípios de Cristo. E Cristo humanizou-se. Cristo humanizou-se. Eu tenho letra de médico mesmo. Cristo humanizou-se. A humanização de Cristo fez com que Cristo fosse o nosso modelo. Então, Cristo é o modelo ideal de humanidade. Modelo ideal de humanidade. Quando nós pensamos, então, em Cristo como modelo ideal de humanidade, nós estamos falando de modelo de caráter, porque Jesus viveu a humanidade plena. Sendo assim, os princípios cristãos devem ser aplicados a todas as pessoas. Em todas as circunstâncias da nossa vida, Deus quer que nós vivamos bem. E Deus quer que nós vivamos felizes. Para que nós vivamos bem e felizes, é necessário que esses princípios cristãos sejam aplicados à nossa vida. E a aplicação desses princípios cristãos é a atividade prática da educação cristã. A educação cristã não visa somente o ensino teológico. É o que nós falamos aqui, olha, não visa somente o ensino teológico. Ela visa também a transformação do indivíduo em todas as áreas da sua vida a partir dos seus princípios. Então, a educação cristã tem como objetivo transformar o indivíduo em todas as áreas da sua vida. A educação cristã forma cidadania. Eu sempre tenho dito isso nas nossas aulas de escola bíblica dominical, eu sempre tenho dito isso nos seminários que nós apresentamos, nos cursos que nós fazemos aqui na Academia de Pregadores, que nós estamos muitas vezes como igreja preparados, preocupados em preparar pessoas para o céu. Nós precisamos nos preocupar também em preparar pessoas para a terra. O fundamento cristão, o princípio cristão, os princípios cristãos devem formar cidadanias, formar pessoas. A pessoa que tem a sua vida impactada pelos princípios cristãos, ela se torna um referencial de sociedade.
Eu vejo pessoas que às vezes falam assim, fulano de tal matou, roubou, fez isso, fez aquilo, e agora se converteu, está dizendo que é crente e é um novo modelo. Mas isso é verdade. Isso é verdade. É um novo modelo. Porque a partir de agora, Jesus habita na vida da pessoa. Jesus mora no coração da pessoa. E isso faz da pessoa alguém diferente, alguém com uma capacidade de ser uma pessoa melhor, um cidadão melhor, de querer algumas coisas além daquilo que a simples humanidade oferece, de querer ser um pouco melhor, querer ser um pouco mais. O cristianismo, ele motiva as pessoas. O cristianismo motiva, gera qualidade de vida, o cristianismo transforma, o cristianismo deve funcionar como autoestima na vida da pessoa. A Bíblia diz que nós somos sacerdócios reais, ou sacerdócio real, povo santo, povo adquirido, povo escolhido por Deus. E se nós somos realmente esse povo, e nós somos realmente esse povo, o povo mais feliz da terra, nós temos todas as razões para viver bem, para viver felizes, para continuar vivendo. Não é? Então, a educação cristã visa não somente o ensino teológico, é o que nós citamos aí, ó. Ela visa não somente o ensino teológico, mas a transformação do indivíduo em todas as áreas a partir dos seus princípios, ou a partir dos princípios da educação cristã. Qual é o objetivo da educação cristã? O que é objetivo? Objetivo é onde se pretende chegar. Onde se pretende chegar. Onde a educação cristã pretende chegar. Isto é o objetivo da educação cristã. A educação cristã tem como objetivo principal, veja, é o objetivo principal da educação cristã, a revelação de Deus. Essa palavra revelação, né, a palavra revelação, ela vem do grego e quer dizer se mostrar. Isso aqui não está ligado ao que algumas pessoas chamam na igreja de dom de revelação. Já viram? Tem pessoas que dizem, fulano de tal tem o dom de revelação. Primeiro, que nós nunca vemos a Bíblia tratar da revelação como um dom. Dom de revelação. Existem diversos dons na Bíblia, e você pode pesquisar isso. Existem dons de serviço, dons ministeriais, dons espirituais, diversos dons. Nós não encontramos em nenhuma lista desses dons os dons de revelação. Anderson, você não crê, pastor, na revelação? Creio. Eu creio que Deus revela, mas a revelação não é um dom. A revelação é uma ação de Deus, é uma atividade de Deus. Mas essa revelação que nós estamos falando aqui, revelação de Deus, é Deus se mostrar, é o termo grego apocalipse, é o revelo do grego, que é tirar o véu, que é descobrir a face, é Deus se mostrando, Deus se apresentando. Então a educação cristã tem como objetivo principal a revelação de Deus. E essa revelação ocorre em todas as facetas da vida. Em todas as facetas da vida. Às vezes algumas pessoas me perguntam e questionam sobre a revelação de Deus, o que será daquelas pessoas que ninguém nunca chegou para pregar o evangelho, que ninguém nunca chegou com a Bíblia na mão para falar de Jesus para esta pessoa? O que vai ser desta pessoa? Como ela vai ser julgada? Tem 2 livros que falam sobre isso, mas eu quero citar um deles aqui. Um livro magnífico que fala sobre isso é o livro O que será dos que nunca ouviram. Dos que nunca ouviram. Uma interrogação. O que será dos que nunca ouviram? Neste livro, o autor trata sobre como serão julgadas essas pessoas que ninguém nunca chegou para ela para falar de Jesus, que ninguém nunca se aproximou dela para falar de Jesus. Como elas serão julgadas? E nós aprendemos que cada uma dessas pessoas serão julgadas de acordo com a revelação que receberam de Deus. Cada uma dessas pessoas serão julgadas de acordo com a revelação
que receberam de Deus. Uma coisa é certa, Deus sempre se revela. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum homem se perca, antes que todos venham ao conhecimento da verdade. E Deus sempre vai se revelar, Deus sempre vai persuadir, Deus sempre vai atrair, Deus sempre vai falar ao coração da pessoa. O importante é Deus se revelar. O importante é que Deus está sempre se revelando. Anderson, mas espera aí, então aqui complica um pouco a questão do evangelismo. Porque se Deus sempre se revela, ainda que o evangelho não tenha chegado àquela pessoa, então eu posso parar de pregar. Na verdade, não é o foco da nossa tratativa aqui, mas o que deve nos mover à ação evangelizadora da igreja não é se as pessoas se convertem ou não. O que deve nos mover é a certeza de estarmos cumprindo o ID de Jesus. O importante é estarmos cumprindo o ID. Se as pessoas vão se converter ou não, isso não é conosco. Pregamos o evangelho porque Jesus Cristo disse, ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho mandado. Então, nós pregamos o evangelho porque foi uma ordem de Jesus. Mas a educação cristã tem como objetivo principal a revelação de Deus. Quais são os desafios? Já que o nosso curso trata realmente sobre isso, quais são os desafios da educação cristã? O que são desafios? São barreiras, são empecilhos, são dificuldades que nós temos, são adversidades que nós podemos enfrentar, mas que não devem nos fazer parar. Devem servir como um chá de ânimo, uma injeção de ânimo para nós continuarmos vencendo, continuarmos caminhando. O primeiro desafio da educação cristã que nós tratamos aqui, e que eu não teria como colocar outra coisa em primeiro lugar, são as forças do mal. O primeiro desafio são as forças do mal. Nós sabemos que existem forças do mal que operam em favor da maldade. Meus queridos, se tem uma coisa que nós precisamos entender, é que não precisamos ter medo do diabo, não precisamos ter medo do inferno, não precisamos ter medo dos demônios, mas também não precisamos subestimá-los. Nós não subestimamos as forças do mal. Uma coisa que nós pentecostais às vezes não gostamos muito de tratar são as questões de batalha espiritual. E o mundo neopentecostal, e o mundo batista também, tem uma tratativa muito, muito mais próxima dessas questões de batalha espiritual. Mas nós precisamos entender que o mundo espiritual das trevas é mais ativo do que nós pensamos. 24 horas por dia, o diabo está arquitetando planos, o diabo está traçando projetos para destruir as pessoas, para destruir a vida das pessoas. Então, o mundo espiritual da maldade é mais ativo do que nós pensamos. Não precisamos ter medo, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Mas essa consciência nós realmente precisamos ter. Quando nós pensamos nas forças do mal, eu me lembro desse texto que citamos aqui, João capítulo 8 e o versículo 32, quando Jesus disse assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é esta que Jesus está falando que nós conheceríamos e ela nos libertaria? Na verdade, o conhecimento de Deus é libertador de forma plena. Esta verdade é toda a verdade. Toda a verdade é libertadora. Toda a verdade é transformadora. A partir do momento que nós conhecemos a verdade, as pessoas não podem nos oprimir mais. Uma das coisas mais tristes, trágicas, são as pessoas viverem oprimidas por mentiras. Eu tenho um amigo, pastor Vanderlei Pereira, que é pastor na cidade de Governador Valadares. Pastor Vanderlei foi missionário na Albânia,
pastor Gilson foi para a Albânia, assim que as janelas de ferro, as cortinas de ferro caíram, e o pastor Gilson plantou a igreja na Albânia. Pastor Vanderlei foi depois, ficou 10 anos na Albânia, estabeleceu a igreja, fundou a convenção da igreja albanesa, e a igreja hoje está sob os cuidados de obreiros albaneses. Gezim e Sokoli foram os 2 primeiros obreiros que se converteram na Albânia, e hoje o Gezim é o obreiro pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus na Albânia. Por que eu estou citando o pastor Vanderlei? Eu disse que a pior coisa são as pessoas viverem oprimidas pela verdade. A Albânia, durante o período do comunismo, ela ensinava, pregava, né? Os canais de rádio, de televisão eram todos estatais, e eles pregavam que o mundo estava destruído, que a Albânia que vivia num mundo próspero, porque não havia nem comida, mas na Albânia havia comida, havia algumas coisas. E quando as cortinas de ferro caíram, as pessoas começaram a sair muito da Albânia e ir para a Itália. É um destino muito frequente dos albaneses. Pastor Vanderlei me disse que conversou com um senhor de mais de 50 anos, nascido na Albânia, nascido no período de comunismo, e ele perguntou para esse senhor assim, qual foi o sentimento que o senhor teve quando o senhor desembarcou no porto, lá na Itália. O senhor pegou um navio na Albânia, foi para a Itália. Quando o senhor desembarcou lá na Itália, qual foi o sentimento que o senhor teve? O pastor Vanderlei disse que ele baixou a cabeça, coçou a cabeça e disse assim, o meu sentimento é que a minha vida foi uma farsa. Tudo que eu vivi foi uma farsa. Tudo que me ensinaram foi uma farsa. Tudo que eu aprendi foi uma farsa. Ou seja, ele viveu escravizado por um sistema. Escravizado por uma verdade que não era uma verdade genuína. O que a palavra de Deus nos propõe é sermos livres. Livres. A palavra de Deus propõe uma libertação em todas as facetas da nossa vida. As forças do mal oprimem, mas a palavra de Deus liberta. As forças do mal obrigam, mas a palavra de Deus conduz as pessoas. As forças do mal cega, a palavra de Deus abre, desvenda os olhos. As forças do mal adoecem, a palavra de Deus cura. As forças do mal destrói, a palavra de Deus restaura, regenera. As forças do mal nos joga por terra, a palavra de Deus nos ergue diante do Senhor. As forças do mal nos adoecem, a palavra de Deus nos curam. Quantas pessoas que estão oprimidas, cegas, escravizadas pelas forças do mal. Há um poder maligno que opera no mundo. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos para que não possa lhes resplandecer a luz do Evangelho. Mas tem uma coisa, Cristo morreu para que nós fôssemos livres. Jesus veio, assumiu o nosso lugar, derramou o seu sangue e nos deu o direito de sermos livres. Meus queridos, que nós entendamos isto. Tem pessoas que acham que ser crente, viver a vida cristã, é viver escravizado, é viver oprimido. Não, nós somos livres. Somos livres. Livres para tudo. Pastor, eu sou livre para pecar? Não. Se você não consegue viver sem pecar, não consegue evitar o pecado, é porque você está escravizado pelo pecado. Mas a palavra de Deus nos liberta. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos livres, somos libertos pela verdade da palavra de Deus. As forças do mal não têm poder sobre a nossa vida. O conhecimento de Deus é libertador de forma plena em todos os aspectos da vida. O crente tem tudo para viver bem, para ser livre, para viver feliz, ter uma vida permeada pela liberdade produzida pelo Espírito Santo em nós. Outro desafio da educação cristã, a vocação para a docência. A vocação para o ensino. Hoje nós temos um desafio nisso aqui. Pessoas que são vocacionadas para o ensino da palavra de Deus. Quando eu leciono, principalmente seminário de escola dominical,
Eu falo que para nós nomearmos um professor de escola dominical, não pode ser feito de qualquer maneira. A gente não pode, mas fulano de tal é frequente na igreja, vamos pegar e colocá-lo como professor de escola dominical. Fulano de tal é dizimista, vamos colocá-lo como professor de escola dominical. Não. É importante aqueles que trabalham na igreja serem frequentes e serem dizimistas. Mas é mais importante que eles tenham vocação para o ensino. Todos nós já tivemos um professor que nós olhávamos para ele e sabíamos que era um professor e tanto, que sabia muito. Mas aquele professor não conseguia passar o ensino. Ele não conseguia nos cativar. Ele não conseguia prender a nossa mente e prender a nossa atenção. Sabe o que é isso? Aquele professor não tem vocação para o ensino. Mas todos nós também já tivemos professores que nos encantaram. Eu lembro de uma professora que eu tive na 5ª série, Dona Conceição. Lembro de uma professora da 7ª série, professora Lília. Mulheres que nos encantavam pelo ensino, a maneira de ensinar, a maneira de nos conduzir, de nos persuadir, de nos envolver no ensino. Era algo realmente magnífico. Às vezes a pessoa não tem vocação para o ensino e fica decepcionada, fica chateada. Eu queria tanto ensinar, estou decepcionada, estou chateada porque eu não consigo ensinar. Fique tranquilo, deixa eu te explicar uma coisa que nos diz em Eclesiastes capítulo 9. Vamos aqui ao nosso monitor. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 nos diz assim: tudo o que te vier às mãos para fazer, faze conforme as tuas forças. Faze conforme você consegue, do jeito que você pode. Às vezes eu quero fazer aquilo que é a força do outro. Às vezes porque eu acho bonito, às vezes porque eu acho interessante. Ser professor é tão bom, está ensinando, ter alunos. Ao longo dos anos as pessoas vão nos chamando, ô professor. Hoje, pela graça e misericórdia de Deus, eu tenho alunos, tenho pessoas que foram meus alunas, pastores que foram meus alunos, que são pastores presidentes, que são pastores que estão desenvolvendo a vida ministerial de forma magnífica. Mas nós precisamos entender que cada um de nós tem uma vocação. Essa não é a minha vocação, até então, hoje, não é. Mas Deus pode mudar isso de hoje para amanhã. E eu não posso fazer simplesmente buscando reconhecimento. É lógico que o reconhecimento é importante. A gente sempre ensina líderes, dizendo que líderes têm que reconhecer as atitudes dos seus liderados. É lógico que o conhecimento é relevante, porém, nós não fazemos por este motivo, nós não fazemos por isso, fazemos para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então, um desafio da educação cristã é a vocação para a docência. Tudo que te vier às mãos para fazer, faz conforme as tuas forças. Uma coisa que eu sempre ensino é isso aqui, ó. É bom quando cada um conhece os seus limites. Eu ensino que tem 3 coisas que todos nós precisamos ao nosso respeito. 3 coisas que eu preciso ao meu respeito. Primeiro, conhecer. Primeiro, os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas falhas. Conhecer os meus problemas. As minhas dificuldades. Eu preciso, em segundo lugar, conhecer as minhas qualidades. Ou o meu potencial. E terceira coisa que eu preciso ao meu respeito, estar satisfeito com quem estou me tornando. Então vamos lá. Primeira coisa, eu preciso conhecer os meus problemas, as minhas limitações. Eu até queria colocar aqui esse termo,
as minhas limitações. Limitações. Segundo, conhecer as minhas qualidades, o meu potencial. Por que é importante conhecer os meus problemas, as minhas limitações primeiro, antes de conhecer o meu potencial? Porque pode ser que uma limitação que eu tenho seja a dificuldade de identificar os meus problemas, de conhecer os meus problemas. Então, quando eu conheço primeiro os meus problemas, as minhas limitações, eu consigo entender se eu tenho condição de avaliar as minhas limitações. Segundo, eu preciso conhecer as minhas qualidades, o meu potencial. Porque eu sei que eu não tenho potenciais em algumas áreas que você tem, mas eu sei que eu tenho em algumas áreas que você não tem. E em terceiro lugar, eu preciso estar satisfeito com a pessoa que eu estou me tornando. Eu não posso estar conformado com a pessoa que eu estou me tornando. Ah, não, tá bom, já cheguei no meu top, no ápice da minha evolução como ser humano. Não, eu estou satisfeito. Não, não é isso. Eu preciso estar satisfeito com aquilo que eu estou me tornando. O que a vida está fazendo comigo está me deixando satisfeito? Quando cada um de nós conhece os seus limites, quando cada um de nós conhece a si mesmo, nós conseguimos vencer este desafio da educação cristã, a vocação para a docência, e sabemos se somos vocacionados ou não para o ensino. O terceiro, desafio da educação cristã, que é a capacitação de professores. Uma das coisas muito importantes para a educação é a capacitação de professores. O professor que é capacitado, ele consegue sobrepujar as dificuldades. Ele consegue, muitas vezes, vencer a falta de organização logística, ele consegue atrair os seus alunos, ele consegue conhecer os seus alunos, ele consegue aplicar bem o conteúdo que ele vai ministrar. Todos nós já tivemos algum professor que ensinou e a gente não gostava daquele professor, a gente não gostava da maneira como ele ministrava o conteúdo e tinha dificuldades para aprender com ele. É porque muitos professores não se capacitam. Todos aqueles que se dedicam à educação cristã precisam se capacitar. Nós nunca vamos atingir o nosso ponto máximo de capacitação. Quando nós pensamos nessa palavra capacitação, ela nos traz a ideia de continuidade. Continuidade. Porque todos nós temos sempre alguma coisa a mais a aprender. Nós ministramos aqui na Academia de Pregadores, está na nossa plataforma, um curso sobre 7 leis do ensino, e nós tratamos sobre isso. Deixamos claro que aquele que deixa de aprender perde também o direito de ensinar. Nenhum de nós nunca somos doutores em tudo. Nenhum de nós nunca chegamos num ponto tão grande, no ápice do nosso conhecimento, que não temos mais nada a aprender. Então é preciso estar sempre aprendendo. Há tempos atrás, a gente falava desta capacitação usando o termo de reciclagem. Reciclagem. Nós não usamos mais esse termo. Por que não usamos mais o termo reciclagem? Porque a gente recicla lixo. O termo que usamos hoje é atualização. Atualizar. Seres humanos não reciclam. Seres humanos se atualizam, buscam novos conhecimentos, até porque o conhecimento científico, ele evolui. Pensando na prática do nosso curso, que é a educação cristã, nós precisamos atualizar essa mensagem da educação cristã. A mesma palavra de Deus que nós pregávamos há 30 anos atrás, nós pregamos hoje. Só que hoje nós temos novas ferramentas, novos caminhos para pregar essa mensagem. É uma nova geração, são pessoas diferentes, é uma geração mais questionadora. Então, a mensagem não muda, mas a maneira que nós aplicamos esta palavra, ela muda
com toda a certeza. Não é? Então, Paulo, quando escreve Romanos, capítulo 12, ele vai nos falar que aquele que quer se dedicar ao ensino, ele diz, se é ensinar, neste capítulo 12 de Romanos, Paulo está falando sobre alguns dons ministeriais, né, ou dons de serviços, e ele vai dizer o seguinte, que se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Eu gosto muito de uma expressão que Paulo utiliza aqui, esmere-se. Se é ensinar, ele diz assim, ó, esmere-se no fazê-lo. O que é esmerar-se? Esmerar é se gastar, esmerar é se envolver. O professor, verdadeiramente professor, ele tem que se envolver no ensino de corpo e alma. Ele tem que estar voltado para aquilo que ele faz. Ele tem que se capacitar. Ele tem que realmente amar o que ele faz. Eu gosto sempre de dizer, meus queridos, que eu acho muita loucura o professor que tem coragem de ensinar um assunto que ele não domina. Todo o assunto que nós nos propormos a ensinar tem que ser um assunto que nós dominamos, porque nós corremos o risco de ter entre os nossos alunos pessoas que dominem aquele assunto, que conheçam profundamente aquele assunto. E se nós não tivermos um conhecimento básico, um conhecimento que nos dá uma base, um alicerce, uma firmeza para ensinar o que nós estamos ministrando, nós iremos nos perder. Iremos perder a confiança do nosso aluno, iremos perder a credibilidade. E a credibilidade de um professor se constrói ao longo dos anos, ao longo do tempo. Até que as pessoas olhem para você e digam, não, quando ele fala, a gente pode acreditar. Porque se ele não souber, ele não fala, ele não se aventura por um caminho desconhecido, ele prepara as suas aulas. Então, esta capacitação de professores é fundamental. Quando nós pensamos na educação cristã, nós sabemos que a questão de capacitação de professores, os professores são, na sua maioria, um grande entrave ao sucesso da educação cristã. Mas se eles são um grande entrave ao sucesso da educação cristã, eles são também a solução que nós precisamos, porque através da atitude desses professores, nós conseguimos envolver todos os alunos na educação cristã. Outra coisa que nós precisamos tratar, e que está aqui no final do slide, é que quem ensina deve realmente se gastar nisso. Se gastar nisso. Nós já tratamos aqui sobre a questão vocacional do ensino. Todos nós, quando trabalhamos dentro daquilo para que somos vocacionados, por mais árdua que seja a tarefa, por mais difícil que seja o que nós fazemos, nós nos envolvemos e nos gastamos nisso que estamos fazendo. O professor capacitado se gasta, o professor capacitado busca se capacitar a cada dia e o professor capacitado torna-se uma ferramenta incrível na área da educação cristã. Vamos à frente falando sobre mais um desafio da educação cristã, a compreensão da palavra de Deus. É preciso compreendermos bem a palavra de Deus. É preciso entendermos. Quando tratamos sobre a compreensão da palavra de Deus, nós precisamos passar por um caminho de estudo, de conhecimento, de aprendizado. Nós sabemos que a palavra de Deus foi escrita num período de aproximadamente 1.500 anos por cerca de 40 autores diferentes, autores que muitos não se viram, não se conheceram, e eles escreveram dentro de uma cultura específica, para um povo específico, vivendo um momento específico, vivendo um momento espiritual, um momento social, religioso, um momento geográfico específico e que muitas vezes é um momento que está um tanto quanto distante de nós. Para compreendermos a palavra de Deus, nós precisamos compreender toda essa estrutura do Antigo Testamento. Tem uma disciplina que nos ajuda muito nessa questão da compreensão da palavra de Deus. E aqui na Academia de Pregadores, além do curso
médio em teologia, onde nós ministramos essa disciplina, nós temos um curso voltado somente para essa disciplina, que é hermenêutica. Hermenêutica. O que é a hermenêutica? Hermenêutica. O que é a hermenêutica? Dentro da cultura grega, nós sabemos que no panteão grego, né, isso é a cultura grega, há um Deus para todas as coisas. E havia um Deus na mitologia grega chamado Hermes. O Deus Hermes era responsável por trazer a mensagem dos deuses aos seres humanos e fazer os seres humanos compreenderem a mensagem ou as mensagens dos deuses. Daí vem o termo hermenêutica. A hermenêutica é a arte de interpretar o texto a partir do seu contexto. Existe uma outra disciplina teológica que nós estudamos no curso de bacharel em teologia, que é uma ferramenta utilizada pela hermenêutica, que é a exegese. A exegese é o estudo do texto a partir do texto da língua original. Nós sabemos que o Antigo Testamento tem como língua original a língua hebraica. O hebraico é a língua original do Antigo Testamento, com algumas porções em aramaico. E o Novo Testamento tem como língua original o grego, também com algumas porções em aramaico. Se nós tivermos, o ideal para interpretar o texto bíblico, aliás, é que nós tivéssemos uma ideia muito boa, muito bem fundamentada das línguas originais. Na sua maioria, nós não temos. Temos dificuldades no contato com as línguas originais. Mas a hermenêutica utiliza-se da exegese como ferramenta. Então, veja só, a hermenêutica ela vai interpretar o texto a partir do seu contexto. A hermenêutica interpreta o texto a partir do seu contexto. E a exegese interpreta o texto a partir da sua língua original. As duas ações são importantes. As duas ações são muito relevantes. Porém, a hermenêutica, a interpretação do texto a partir do seu contexto, ela é extremamente relevante para nós compreendermos bem a palavra de Deus, para nós entendermos o que Deus realmente quis falar. Quais foram os argumentos que o profeta utilizou, como o escritor falou aquilo ali no momento que ele estava escrevendo, qual é o entendimento que os destinatários tinham dentro daquilo que o escritor estava dizendo. O livro de Neemias, capítulo 8, e o versículo 8, nos transmite essa ideia de compreensão da palavra de Deus. Nós sabemos que no capítulo 8 de Neemias, o povo está se voltando para Deus, um grande arrependimento. A Bíblia diz que eles saíram todos da sua casa, de todas as cidades de Judá, veio gente a Jerusalém, e eles se reuniram na praça, na porta das águas, e pediram que trouxessem, o termo usa conjuga o verbo dessa forma, pediram que trouxesse o livro da lei de Deus que o Senhor tinha prescrito através de Moisés para os seus filhos. E o povo queria ouvir a palavra de Deus. O povo queria entender a palavra de Deus. E em Neemias capítulo 8, versículo 8, o texto diz que Esdras, o escriba, leu o livro da lei diante de todo o povo, e os levitas ensinavam o povo. E o texto diz assim: e leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, fazia que, lendo, se entendesse. Isso aqui que eu gostaria que você não se esquecesse. Lendo, se entendesse. Às vezes nós não temos a compreensão do texto nem para nós mesmos. Então seremos incapazes de fazer as pessoas que estão nos ouvindo compreenderem também o texto. Eu preciso entender o texto. E entender o texto aqui não é só compreender a história do texto. Permita-me deixar isso bem claro para você. O que é entender o texto? Entender o texto é compreender o contexto que o texto foi escrito. Entender o texto é compreender o escritor.
é compreender o momento social, político, religioso, o momento geográfico que o povo estava atravessando, é entender por que Deus determinou que o texto fosse escrito daquela forma, quais as metáforas que foram utilizadas, qual a visão que os destinatários tinham dessa metáfora, quando essa metáfora foi escrita, e se eu compreendo todas essas coisas, eu tenho o que nós chamamos em hermenêutica de a mensagem do texto. De posse dessa mensagem, entendendo então esta mensagem, eu consigo aplicar esta mensagem à realidade do meu ouvinte. Então, compreender o texto, compreender a palavra de Deus, não é só entender o que ela está dizendo, é entender o que o destinatário está lendo, qual é a mensagem real dessa palavra. Por exemplo, uma coisa sou eu ler João 3,16 dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok? Eu entendo isso. Outra coisa, hermeneuticamente falando, é a minha compreensão de como Deus amou o mundo de tal maneira. Quais as ações de Deus, de Gênesis a Apocalipse, que mostra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Compreendeu? Uma coisa é o meu entendimento. Outra coisa é a minha compreensão plena do texto. A nossa proposta aqui é que nós precisamos compreender a palavra de Deus. A falta de compreensão da palavra de Deus leva e tem levado muitas pessoas a escreverem, a ensinarem heresias. Porque às vezes as pessoas compreendem a palavra de Deus, aquilo que é a palavra de Deus, como aquilo que elas mesmas acreditam, como aquilo que elas mesmas colocam na sua mente, voltado para dentro da nossa própria cultura. Então, a compreensão da palavra de Deus vai além daquilo que nós mesmos podemos compreender. A compreensão da palavra de Deus está ligado ao contexto da palavra. Em hermenêutica, existe um princípio fundamental para a interpretação da Bíblia. A Bíblia interpreta, a Bíblia responde à própria Bíblia. E a Bíblia não conflita com ela mesma. Então, eu não posso ensinar uma coisa aqui que vai conflitar com outro texto lá, porque isso não é hermeneuticamente correto. Outro desafio da educação cristã, e que é, na minha visão, um desafio muito grande, a compreensão de pessoas, compreender pessoas, como entender as pessoas, como entender o porquê as pessoas têm essa atitude. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós aprendemos que tudo que Jesus fazia era voltado para pessoas. Tudo que Jesus fazia era voltado para pessoas. Jesus visava pessoas. Os fariseus visavam problemas, dificuldades. Nós precisamos discernir e distinguir bem algo muito importante diante deste desafio. Eu não estou falando que a pessoa tem que estar no centro de todas as coisas, voltando-nos para a cultura do antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? É o homem no centro. Duas palavras gregas, né? Centro, mas anthropos. Anthropos é a palavra grega para homem. Então, o mundo hoje é antropocêntrico. O ser humano está sempre no centro de todas as coisas. As pessoas estão tentando tirar a ideia de Deus e colocar o homem como um ser mais importante do que Deus. O que eu quero que você entenda, que eu irei dizer aqui agora, não é que eu estou pautado na teoria do antropocentrismo, mas nós precisamos compreender que todas as coisas, todas as nossas ações como igreja, tudo que nós ensinamos, tudo que nós fazemos, deve visar pessoas. Por que tudo que nós fazemos deve visar pessoas? Porque as pessoas são o alvo de Cristo.
As pessoas são o alvo do evangelho. A religião, e eu quero que você compreenda muito bem isso aqui, para você não achar que eu vou construir aqui uma heresia. A religião não é superior às pessoas. Não é superior às pessoas. As pessoas são superior à religião. Vamos entender uma questão bem simples. O que é religião? Religião vem do termo latino religare. Religare. O papel da religião é religar o homem a Deus. Religar o homem a Deus. Homem a Deus. Este é o papel da religião. Então a religião, ela tem que cumprir esse papel. A religião não pode ser escravizante. É lógico que a religião tem que estar pautada na verdade, principalmente na verdade das Escrituras, na verdade da palavra de Deus. Mas a religião tem que promover o bem-estar do ser humano. Às vezes eu vejo gente falando, não, mas a religião não tem que promover o bem-estar do ser humano. A religião tem que promover a verdade na vida do ser humano. E por que nós acreditamos que a verdade não produz o bem-estar? A verdade produz bem-estar. A verdade é libertadora, nós já falamos, já tratamos sobre isso aqui. Então, a religião tem que promover o bem-estar do ser humano e estar ligado a Deus, estar em comunhão com Deus, produz bem-estar. A religião tem que promover a paz em nosso coração. Às vezes, nós criamos, sabe, alguns jargões e algumas maneiras de pensar totalmente equivocadas daquilo que realmente deve ser. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo claro disso. Às vezes, quando a gente vai pregar numa igreja, e Deus me chamou para a área do ensino e pregação da palavra de Deus, então tenho há 27 anos desenvolvido também o ministério de pregação da palavra. Às vezes a gente vai pregar numa igreja, aí o irmão vai orar antes da gente pregar. Aí a gente, são jargões que a gente utiliza e que, na verdade, acaba trazendo um problema para aquilo que realmente é, o que realmente deve ser. O irmão vai orar e fala, Deus, nós estamos aqui, queremos que o Senhor fale conosco. Aí, geralmente, a gente ora assim, olha, não fale aquilo que nós queremos ouvir, fale aquilo que nós precisamos ouvir. Quando eu ouço essa oração, eu falo, não, Senhor, fale aquilo que eu quero ouvir, porque eu quero ouvir aquilo que eu preciso. Eu quero ouvir aquilo que tu tens a falar, porque isso é estar ligado a Deus. Este é o papel da religião. Então a religião não pode ser superior às pessoas são superiores à religião. Ah, mas as pessoas são superiores ao cristianismo? Eu quero que você entenda essa superioridade que eu estou falando. Não é que a gente tem que deturpar o cristianismo por causa das pessoas, mas o cristianismo é uma religião que liga o homem de volta a Deus. Se o cristianismo está levando o homem de volta a Deus, este homem é que é o foco do cristianismo, esse ser humano é o foco do cristianismo. Então, a religião não pode ser farisaica. Ela tem que ser verdadeira, ela tem que promover verdadeiramente a salvação do ser humano. Então, nós precisamos nos voltar para as pessoas, conhecer as pessoas, compreender as pessoas, entender as pessoas, amar as pessoas, nos envolver com as pessoas. Jesus fez isso. Tudo que Jesus fazia era voltado para as pessoas. Chegaram com a mulher que foi apanhada em adultério até Jesus e disseram, a lei de Moisés manda apedrejar, e o Senhor o que diz? Aí Jesus diz, olha o foco de Jesus, pessoas, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O foco de Jesus é sempre nas pessoas. Jesus foi na casa de Zaqueu e então criticaram Jesus porque Jesus estava ali na casa de Zaqueu. Olha o foco de Jesus, pessoas. Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. O foco de Jesus sempre era pessoas. Jesus entrou em Jericó
E aí Bartimeu está gritando aquilo que Jesus diz, manda chamar o cego Bartimeu. Jesus estava indo para a casa de Jairo, uma mulher tocou na orla das suas vestes dizendo, eu serei curada, anônima. Ela só queria ser curada e ela recebeu a cura. Jesus sentiu que saiu virtude, ela contou depois para Jesus como ela tocou nele e imediatamente foi curada. Mas Jesus parou e falou, alguém me tocou, eu senti que de mim saiu virtude. Jesus estava de um lado do mar da Galileia e ele atravessou, foi na região de Gadara só por causa de um endemoniado gadareno. Jesus era focado em pessoas. A Bíblia diz que ele voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio da cidade um homem. Esse homem era Jairo. Pediu Jesus para ir na casa dele, e Jesus foi na casa dele, porque Jesus tinha o seu foco em pessoas. As pessoas são importantes. As pessoas devem ser direcionadas e amadas. Existem alguns líderes no meio evangélico que parece que estão fazendo um favor em permitir as pessoas ali no contexto da comunidade de fé. Quantos líderes eu já vi falar, se quiser ficar entre nós tem que ser assim, se não quiser pode ir embora. Não, irmãos, nós temos que nos voltar para as pessoas. Há uma carência no meio da igreja, que é uma carência de atentar para as pessoas, de amar as pessoas. As pessoas estão tirando a sua própria vida, estão adoecidas. Tem gente emocionalmente adoecida dentro da igreja. E este é um grande desafio da educação cristã. Porque se nós não compreendermos pessoas, nós vamos ensinar. E este ensino não vai ser um ensino genuíno, não vai ser um ensino transformador para a vida das pessoas. Meus queridos, estamos chegando ao final da nossa terceira aula. E na aula que vem nós iniciaremos com este mesmo enfoque. O desafio de compreender as pessoas. As pessoas estão necessitando ser compreendidas e nós somos desafiados por isso. Nós somos desafiados na família, somos desafiados na igreja, somos desafiados na sociedade. Mas se nós compreendermos as pessoas, nós conseguiremos entender até as falhas que elas cometem e conseguiremos ajudá-las a se tornarem pessoas melhores. Deus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco na Academia de Pregadores, em nome de Jesus.